Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre a neurociência e a espiritualidade. Na escola da vida aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente, descobrindo a magia. Quer nos ajudar a garantir a continuidade deste projeto? Compartilhe o canal e os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, nas redes sociais, pois é a audiência que garante a continuidade desse projeto. Se você quer colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, faça isso através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Tem também as nossas redes sociais, neurociência.af, no TikTok, Instagram e Facebook. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre minha vida profissional, os projetos que eu desenvolvo, basta acessar o meu site www.adrianofreitas.com. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano. E o assunto que eu trago nesta semana é a espiritualidade sobre a ótica das neurociências. O objetivo aqui não é julgar mérito ou linhas filosóficas ou linhas religiosas, não é isso. É falar um pouco sobre os aspectos positivos e negativos da religiosidade, da espiritualidade, segundo as neurociências. É inegável que a espiritualidade, um trabalho espiritual e religioso, ele de fato faz bem, né? Ele tem benefícios para as pessoas em diversos aspectos que eu vou relacionar aqui. Mas a gente não pode ignorar que ele também tem muitas pegadinhas, muitos pontos negativos, que se as pessoas não forem conscientes, não forem críticas, elas acabam entrando nessas pegadinhas e aí se prejudicando ainda mais. Então vamos tratar um pouquinho desses aspectos positivos e negativos. Vamos começar pelos positivos, que muita gente já conhece, né? O primeiro deles é a ativação do sistema de recompensa, que eu já falei em vários episódios, é só se reportar lá para entender como é esse sistema de recompensa. E ele ativa esse sistema de recompensa de forma bastante intensa, dependendo da situação. Então, libera neurotransmissores como a dopamina, principalmente a dopamina. E isso vai gerar um bem-estar, né? Aquela sensação agradável, sensação de paz, de bem-estar, de prazer. A religião, a espiritualidade vai tornar a vida da pessoa em alguns aspectos mais leve, mais agradável. E isso, obviamente, isso se reverte em benefícios no comportamento, no trabalho, nas tomadas de decisão, em diversos pontos cruciais para a vida humana. Esse bem-estar colabora, né? Então ele, de certa forma, ele equilibra um pouco o dia a dia do estresse. Enquanto a gente, por diversas situações, tem uma baixa de dopamina, né? Ou pode ter um aumento de níveis de estresse, a religiosidade, a espiritualidade entra meio que equilibrando um pouco isso, trazendo justamente um aumento nessa dopamina que vai equilibrar e vai favorecer a gente lidar com o estresse diário e com a nossa vida moderna. Normalmente, quando a pessoa tem uma religiosidade, trabalha a espiritualidade, ela tem algumas regiões ali do cérebro envolvidas, que é o córtex parietal, muito relacionado esse córtex parietal com a conscientização do self, né, da própria pessoa, e também é responsável pelo processamento da atenção. Assim, já foi pesquisado e é comum que pessoas que têm uma atividade espiritual frequente,
elas têm atividades a mais nessa área, ou seja, elas tendem a ser mais atentas, mais focadas, né? Assim como ter uma consciência maior sobre si mesmo, sobre os outros, sobre essa interação. Uma outra coisa que eu já falei é sobre a meditação, que aí eu devo incluir também as orações, né? Porque tem religiões que não adotam a meditação em si, mas práticas meditativas de relaxamento, mas que adotam orações, né? Momentos de reflexão, e isso de fato também gera alguns fenômenos positivos, né? Afeta porque ele reduz a ansiedade, reduz a depressão, então ele também ajuda a gente a equilibrar um pouco problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Sem contar um outro efeito que eu já falei sobre ele também, eu estou falando muito por alto desses efeitos, porque senão a gente não consegue desenvolver aqui o assunto, mas aí basta se reportar em outros episódios que vocês vão entender. A gente tem também um chamado efeito placebo, que é um efeito que nos permite melhorar de determinadas doenças, de processos inflamatórios, a gente ter progressos no sentido da nossa saúde como um todo, incluindo a saúde física e mental, a partir do momento em que a gente tem algo que a gente acredita, que a gente tem fé, né? Então, o efeito placebo, ele já é comprovado, não é nada especulativo, e a pessoa, por exemplo, às vezes ela toma um remédio que é de açúcar, ou seja, não tem efeito nenhum prático, mas ela acredita tanto naquele remédio, ela tem tanta fé, tanta esperança de que aquilo vai resolver o problema dela, que muitas vezes até resolve. Pela esperança que isso provoca, pelo bem-estar e pela consciência positiva que isso causa. Esse é o efeito placebo. E muitas vezes esse efeito placebo ele ocorre não apenas com medicações, mas com coisas, com outros fatos. Entre eles, a religiosidade, a espiritualidade. Então tem pessoas que têm tanta fé e acreditam tanto na sua religião que conseguem ter melhoras de saúde de fato, mas não necessariamente, veja bem, eu não estou julgando mérito, né? Milagres, eu não vou aqui discutir se milagres existem ou deixam de existir, mas sob a ótica da ciência, as pessoas acreditam tanto e têm tanta esperança que geram o efeito placebo, como se estivesse tomando um remédio de açúcar, né? Que acredita, mas a religiosidade também provoca esse efeito e faz com que a pessoa tenha melhoras em alguns problemas de saúde, em alguns problemas mentais, de comportamento. A gente tem que entender que esse efeito placebo não é uma coisa aleatória, né? É porque ele é disparado a partir do querer, da vontade, da esperança, do acreditar em alguma coisa. Isso gera neurotransmissores, hormônios e outras substâncias no nosso corpo, que são substâncias, em algumas situações, até anti-inflamatórias e tudo. Então, se você está com um problema inflamatório, por exemplo, mas está com a autoestima baixa, está pessimista, está acreditando que nada vai dar certo, a sua tendência é manter aquele processo inflamatório e ter que se utilizar de questões químicas, né, medicações para tentar reverter a situação. Agora, se você é uma pessoa que é otimista, que está esperançosa, que está acreditando, você vai produzir mais certas substâncias e dentre elas corticoides, glicocorticoides, que vão atuar como anti-inflamatórios naturais. Então a tendência é que você tenha uma baixa nesse processo inflamatório. Não significa que ocorreu um milagre, significa apenas que você fez com que seu corpo produzisse mais substâncias que o defenderam. Esse, basicamente, é o efeito placebo. Claro que eu estou falando aqui de forma muito, por alto, existem N questões envolvidas, N substâncias, N hormônios, mas só para vocês entenderem como isso funciona, tá? Então, o nosso acreditar, o nosso bem-estar, a nossa vontade faz realmente com que a gente tenha processos internos diferenciados em relação a alguém que é pessimista e que não está acreditando em nada.
E esses processos realmente podem gerar melhorias em determinados estados de saúde, em algumas situações até a cura. E a religiosidade, a espiritualidade se encaixa nisso. Agora, eu falei de alguns pontos positivos, mas a gente não pode deixar de lado os pontos negativos, né? O que a espiritualidade pode trazer de ruim? É comum a gente ouvir falar dos benefícios, tá? Mas pouca gente fala dos malefícios de um trabalho religioso, espiritual para a nossa vida, né? E eu vou trazer aqui alguns deles que eu acho que assim, a intenção não é julgar a religião de ninguém, não é entrar nesse mérito de qual que é melhor, não é isso. Mas é trazer alguns alertas, né? Porque o fato de você ter um trabalho espiritual, uma religião, não significa que você tenha que fechar os olhos para tudo, né? E só enxergar aquilo, porque isso realmente vai ser um dos danos. Isso é realmente algo que vai causar danos. É importante ter um trabalho espiritual, religioso, sim, para quem gosta, é um grande auxiliar na nossa vida, como um todo. Mas é importante também que a pessoa não perca o senso crítico e não perca a capacidade de avaliar determinadas situações e escolher, né, entre seguir e não seguir, fazer e não fazer, porque isso pode fazer toda a diferença. Então, o fato de você seguir uma religião, ter um trabalho espiritual qualquer, não significa que você tenha que colocar uma venda nos olhos e fazer tudo que mandam. Né? Você tem que ter o senso de analisar o que vai te fazer bem e o que não vai te fazer bem. E isso vai fazer toda a diferença para as pessoas. Bom, eu vou começar aqui falando de um termo chamado Spiritual Bypassing, que é um termo que foi utilizado inicialmente por um psicólogo, o John Wilwood. Ele fala de quando as pessoas, para fugirem de certos problemas que têm, se agarram à espiritualidade. É como se usasse a espiritualidade como uma forma de evitar enfrentar questões que ela precisa enfrentar no dia a dia dela. Então, por mais que a espiritualidade auxilie, por mais que a religião auxilie e nos ajude a ficar mais fortes e enfrentar as situações de uma melhor maneira, não significa que você tenha que fugir dessas questões. São coisas diferentes. Então, você enfrentar melhor as situações é uma coisa. Você simplesmente não querer enfrentar e largar tudo, dizer que sua espiritualidade vai resolver, não vai funcionar e muitas vezes vai te trazer problemas maiores. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Praticando sua religião, sua fé, ótimo, tá? Mas não fuja dos seus problemas, do que você precisa enfrentar na tua vida. Você pode contar com essa religião, contar com essa espiritualidade para enfrentar melhor, como eu falei, né? Para ter mais disposição, mais força, decisões melhores, mas você não pode fazer disso uma fuga, né? E isso é o que o termo spiritual bypassing se refere, né? É quando você foge das coisas. Você usa a religião, a espiritualidade para simplesmente fugir. E isso realmente não vai ser nada bom para a tua vida, tá? Não querendo julgar a religião, estou sempre repetindo isso, mas você simplesmente acreditar nela e acreditar que ela vai solucionar tudo, você não precisa enfrentar mais nada, realmente não é o melhor caminho. Bom, um outro efeito negativo dessa questão espiritual e religiosa, e que é muito presente em algumas religiões específicas, é com relação à ansiedade e culpa em seguir certas doutrinas religiosas. O que eu digo por isso? Muitas religiões te colocam uma lista de proibições e de coisas erradas e de coisas que são pecado e que são coisas que você deve fugir e que você não deve ver e que você não deve fazer. Eu até entendo, cada religião é uma religião, cada um tem a sua fé, porém,
isso pode trazer certa ansiedade, certo estresse. Você pode passar a viver sua vida fazendo auto-julgamentos o tempo inteiro. E isso não vai ser bom para a sua saúde mental. Se você está numa religião, está fazendo um trabalho espiritual onde você fica o tempo todo alerta, o tempo todo estressado, o tempo todo, sabe, apavorado em tal coisa é pecado, tal coisa não pode, e aí de repente acontece alguma coisa na sua frente, você tem que ficar fugindo daquilo. Cara, se você está vivendo sob tensão, né, sob estresse, sobre ansiedade, a partir do momento que você tem que seguir uma doutrina e ficar se policiando, se julgando o tempo todo, isso tem alguma coisa errada, né? A religião, o trabalho espiritual, o objetivo maior dele é justamente você ter um bem-estar, você se sentir bem consigo mesmo, você se sentir bem na sociedade, você se sentir bem, né, e em paz com o que você acredita. Se isso te traz um comportamento diferente disso, né, você não se sente em paz, você se sente ansioso, você não se sente tranquilo com bem-estar, mas sim sempre estressado, tem algo errado, né? O objetivo não está sendo alcançado. Que religião é essa que não te traz paz, que não te traz a possibilidade de ter uma vida melhor, e sim te piora nesse sentido? Então a gente tem que fazer essas reflexões, né? Qual é o grau de exigência dessa religião? Será que isso vale a pena para a minha vida? Né? Será que vale a pena eu viver estressado em ter que fazer isso, ou não poder fazer aquilo, ou não poder ver alguém fazendo aquilo? Sabe? Será que vale a pena esse auto-julgamento o tempo inteiro? Será que compensa a relação custo-benefício, né? Que seria os seus danos e os seus benefícios estão sendo bons, né? Será que você está tendo tanto benefício que supre essas questões aí de exigências e de ansiedade? Isso aí é uma reflexão importante, né? Muitas vezes não quer dizer que você tenha que abandonar a religião, mas que você tenha que ter o seu senso crítico, a sua consciência de saber até onde você precisa ir ou até onde não, até onde você se sente bem seguindo, até onde não. Então, muitas vezes, você não precisa abandonar, mas quem sabe trocar de religião, trocar de grupo. Às vezes uma mudança já faz toda a diferença, né? Uma outra coisa é quando a pessoa vive num processo de dependência, né? de fanatismo, quando ela fica praticamente num estado de obsessão, né? Onde ela não faz nada na vida dela que não tenha religião, ou que não tenha aquilo ali enfurnado na situação, né? As pessoas, como eu falei, cada uma tem a sua liberdade, a sua escolha, mas, de novo, tá? Será que você precisa deixar de lado um teatro, deixar de lado uma diversão, deixar de lado algo que você goste de fazer para ficar o tempo todo naquela de religião, naquela de seguir, naquela de falar sobre o assunto, né? Essa obsessão, essas questões repetitivas, né? Beirando ou até sendo realmente um fanatismo, isso também não vai fazer bem, porque ela vai anular partes importantes da sua vida, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que simplesmente dizem que os livros não prestam, porque trazem ideias, os livros no geral, tá? E quando ele fala de livros, ele fala de romances, de ficção, né? Que os livros trazem conceitos ou ideias que são pecado, alguns trazem conhecimentos, e aí a pessoa simplesmente abomina a literatura. E para ela, bons livros são livros religiosos, e em especial da religião dela. E aí eu pergunto, sabe, como vai ser a vida dessa pessoa se ela não aprende, se ela não estuda, se ela não se informa, se ela não lê um bom livro, se ela não vê um bom filme, porque tudo é pecado, né? Porque ela tem que ficar o tempo todo
falando só de religião, livro só de religião, música, ela não pode ouvir uma música que ela goste ou que tem um ritmo bacana, ela tem que ouvir só músicas religiosas. Então, você entra num processo fanático e que vai te anular outros pontos importantes e de autodesenvolvimento. Eu já citei também em outros episódios a importância, aliás, isso eu cito em vários episódios, cada vez com um aspecto diferente, mas a importância de uma boa leitura, tanto para o desenvolvimento cognitivo, quanto para o desenvolvimento de empatia, tanto quanto para a tomada de decisão, ou seja, você ler, você se informar, você abrir seus horizontes, te melhora muito a tua vida em diversos aspectos. E você fazer o oposto disso é se podar, né? É você prejudicar diversos aspectos da sua vida. E até que ponto isso vale a pena? Novamente uma reflexão. Eu não estou querendo dizer que é proibido, que não deve, mas cada um, de novo, tem a sua fé. Mas até que ponto essa fé não está lhe afetando em um desenvolvimento enquanto pessoa melhor, né? Quando eu falo em literatura, aí as pessoas dizem, não, mas realmente tem muitos livros que trazem coisas que eu não gosto. Simples, ou não lê esse tipo de livro, mas lê outros, ou lê até para que tenha um senso crítico, ou tenha a possibilidade de falar sobre, de discutir sobre, de pensar sobre, de refletir sobre, de criar suas próprias opiniões. Eu acho que a pessoa querer viver numa bolha, onde só o que ela quer, só o que ela gosta é que ela pode ter contato, né? Ela cria um problema, porque ela não cria uma defesa, ela não cria um senso crítico, ela não é capaz de analisar nem de falar nada sobre outras coisas. Então, eu acho que a leitura é importante, né? E eu estou falando de leitura, mas isso se reflete no cinema, no teatro, no passeio, numa roda de conversa, né? Num pagode da esquina. Eu acho que o tal pecado ou as coisas proibidas vão ser muito relativas, né? Você pode ter um grupo de esquina tocando pagode que está, né, fazendo coisas que são moralmente ruins e tudo, mas você pode ter outro que é família, que tem criança, que está brincando, que está se divertindo. E onde está o pecado aí, né? Então, esta reflexão, de novo, deixando claro que eu não estou aqui para julgar a religião de ninguém, não, mas e sim para trazer reflexões, né, a partir de conceitos das neurociências, trazer reflexões para que cada um use o seu senso crítico, raciocine e defina, de fato, até onde ir, até onde não ir, né? Uma outra coisa, várias pessoas acabam desiludidas. E por que desiludidas? Porque quando elas entram para uma religião, iniciam um trabalho religioso, elas apostam todas as suas fichas nisso, né? Muitas vezes são prometidas riquezas, é prometida a cura, é prometido isso, é prometido aquilo, e ela fica naquele fanatismo todo, acredita, deposita suas fichas nisso. E o tempo passa, e vai passando, e nada de riqueza, e nada de melhoria de saúde, muito pelo contrário, às vezes até piora, porque ela para tratamentos. Tem pessoas que param tratamentos por causa de religião, né? Ela para tratamentos em busca de uma cura na religião e aí não tem essa cura. Como é que fica? Então a gente tem que ser muito ponderado. E tem pessoas que apostam tudo nisso. Aí um belo dia, anos depois, a pessoa para e fala, poxa, perdi minha vida, perdi minha possibilidade de estudar, perdi minha possibilidade de estar com minha família, de passear, e não tive nada com isso, não melhorei em nada. Será que vale a pena? Então, essa é uma outra reflexão, né? Até que ponto apostar todas as fichas, ou até que ponto acreditar, ter fé, mas também ter o pé no chão, né? Isso é importante. E para finalizar, não quer dizer que sejam só esses itens e tudo, mas eu tenho que falar que é o conflito entre ciência e religião, né? Que ele também
ele existe, né? Porque é muito comum, como eu já falei aqui nesse mesmo episódio, pessoas abandonarem tratamentos, pessoas deixarem de se vacinar porque o líder falou isso ou falou aquilo, ou a religião diz isso ou diz aquilo, ou que a religião vai curar, não precisa de vacina, vai proteger. Só que a gente vê que não é bem assim. A gente enfrentou uma pandemia recentemente, onde muitas pessoas não quiseram o tratamento ou os cuidados que se tinha que ter, né? Não tomaram, acreditando que a fé era suficiente, né? Muitas pessoas, quando a vacina se tornou disponível, não quiseram tomar porque acreditaram que a fé seria suficiente. E hoje muitas dessas pessoas já não estão mais aqui. Então a pessoa fazer uso da religião para negar tudo que se conhece é complicado, né? E a gente tem que imaginar que a ciência não é uma brincadeira. As pessoas muitas vezes não têm a visão. Para que um remédio seja disponibilizado no mercado, para que um tratamento, para que um procedimento seja dito, ele precisa passar por testes rigorosíssimos e por processos de avaliação, de pesquisa rigorosíssimos. Então, por mais que no final possa haver algum tipo de falha, ele ainda assim ele vai ter uma margem de segurança, uma margem de comprovação muito forte. E aí as pessoas jogam isso fora em virtude de algo que acreditam que muitas vezes é o oposto daquilo que foi comprovado, né? Mas aí muitas pessoas podem questionar, né? Mas né, a pessoa se acredita, só que vamos fazer um paralelo aí, um exemplo, para ficar mais claro o que eu estou falando. A gente sabe, todo mundo sabe, que um tijolo, por exemplo, é duro, né? É maciço. Você pode ter aqueles tijolos maciços. Aí você chega com um tijolo maciço daquele, todo mundo sabe que é sólido, é uma coisa comprovada, experimentada, todo mundo já sabe. Se você der uma tijolada na cabeça de alguém, vai machucar, né? Aí vem algum líder religioso e te diz que o tijolo é líquido, que ele no máximo vai molhar a pessoa. Como assim? Você vai acreditar nisso só porque o líder religioso te falou? Percebem? Eu estou fazendo um paralelo e você fala, não, mas não estamos falando de tijolo ou de pedra. Não, mas o paralelo é verdadeiro, né? Você pode ter algo exaustivamente testado e comprovado, e aí porque um líder religioso veio e falou que não, você acredita sem sequer se informar sobre o que está acontecendo. Então isso realmente, esse conflito aí entre religião e ciência é um problema seríssimo, porque realmente prejudica muitas pessoas. Como eu falei, você tem efeito placebo e outros efeitos que podem ajudar. Mas se você fizer uma análise estatística de caso, você vai ver que tem muito mais casos em que dá zebra, né? Então, é bom a gente pensar, usar o nosso senso crítico. E eu fecho aqui esse episódio de novo, deixando claro, porque quando a gente toca em alguns assuntos sensíveis, e a religião é um deles, muitas vezes aparecem pessoas protestando, dizendo isso, dizendo aquilo. Então eu estou deixando bem claro, não estou questionando a fé de ninguém, a religião, o que ela acredita, não é isso. A intenção desse episódio foi unicamente e exclusivamente trazer reflexões para que a pessoa tenha pontos de partida para que possa se autoavaliar, avaliar sua vida, avaliar os seus objetivos, avaliar suas crenças e ver, sentir dentro dela, depois dessa autoavaliação, o que de fato ela acha que deve fazer. E aí cada um é livre, óbvio, né? A pessoa não quer acreditar no que eu falo, a pessoa quer ignorar esse podcast, ótimo, pule esse episódio, passa a ouvir a partir do próximo. Mas eu achei importante trazer essas reflexões, né? Porque se fala muito em benefícios, mas quando a gente ouviu falar em malefícios? É muito pouco, né? Proporcionalmente. Eu queria trazer um pouco esse contraponto
para justamente as pessoas terem como utilizar o seu senso crítico, utilizar o seu sentimento e refletir mais sobre esses assuntos antes de tomar atitudes que possam mudar toda a sua vida. Descobrindo a magia, sentimentos complexos, comportamentos em ação. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Quer colaborar enviando críticas, dúvidas, elogios, sugestões? Envie um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E compartilhe esse episódio ou aqueles outros que você preferir, e também o canal nas suas redes sociais com seus amigos, pois é a audiência que garante a continuidade desse projeto. Eu conto com a sua ajuda. E semana que vem estamos aqui com mais um episódio. Te aguardo. Vamos juntos desvendar as neurociências com Adriano Freitas.